Boa noite, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um Pergunte para Nutri, que acontece todas as terças-feiras, 21 e 21, sagradamente. Então, se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida ou tem alguma questão sobre emagrecimento ou hipertrofia, pode mandar para cá, que eu vou estar aqui ao vivo toda terça-feira e vou responder a sua dúvida, tá bom? Ao invés de você entrar aí em Google ou procurar pessoas que não são profissionais, vem pra cá, tá ok? Já estou com algumas perguntas separadas aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar aqui pra gente, que aí, assim que eu terminar de responder as que me foram enviadas, eu posso responder a de vocês. E você que está assistindo esse vídeo no gravado e você tem alguma dúvida sobre algo que eu falei, ou então sobre uma forma de emagrecimento, algo que você viu na internet, pode me enviar também, pode deixar nos comentários, aqui embaixo nos comentários, ou então mandar na caixinha de pergunta, que eu tô sempre de olho na caixinha e eu separo as melhores para responder aqui para vocês, tá bom? Então, vamos começar. A primeira pergunta é o seguinte, é a respeito do jejum intermitente. Uma pessoa me mandou a mensagem assim: Nutri, gostaria de saber, fala um pouco a respeito do jejum intermitente. Aí eu ainda perguntei: nossa, eu tenho muita coisa para falar, não tem como falar pouco, são muitas coisas mesmo. Mas você está querendo fazê-la? Ela falou sim. Eu falei, então, vou explicar tudo sobre jejum intermitente na quinta-feira, sem ser amanhã, depois de amanhã, quinta-feira. Às 21 horas eu vou estar aqui explicando para vocês tudo tintim por tintim sobre jejum intermitente. Por quê? Aline, por que você não fala aqui agora? Se eu for falar sobre jejum intermitente aqui agora, a gente vai gastar muito tempo. É muita coisa para se falar, tá bom? E eu sei que vocês têm dúvida, eu sempre recebo esse tipo de pergunta sobre o jejum. Então, eu não quero que fique nenhuma dúvida. Dá uma olhada no vídeo que eu postei lá no feed a respeito de jejum intermitente, mas eu te aguardo. Quem me enviou a pergunta foi a Lucélia. Lucélia, eu vou te aguardar quinta-feira às 21 horas, que eu vou estar respondendo tintim por tintim. Se você tá vendo esse vídeo no gravado, saiba que logo logo terá um vídeo postado aqui a respeito da live que eu vou fazer quinta-feira, falando de tudo sobre o jejum. Absolutamente tudo. Então, se você quer fazer jejum intermitente, não sabe como fazer, não sabe por onde começar, eu te espero quinta-feira às 21 horas, que eu irei falar sobre, tá? E se você já quiser adiantando o assunto, pode procurar no feed, que tem um vídeo que eu tô explicando sobre o jejum, tá ok? Vamos lá para a próxima pergunta, que é o seguinte, eu recebi a pergunta da Raquel Faria, e ela me perguntou assim: Nutri, o que é hipertrofia? É o seguinte, Raquel, hipertrofia é você atrofiar os seus músculos. É você aumentar, por isso que é o hiper, de muito, tá bom? E aí você deve ouvir muito, você deve estar até perguntando, um dos motivos pode ser esse, que você deve ouvir muito eu falando isso, né? Ah, você tem alguma dúvida sobre emagrecimento ou hipertrofia? É porque são duas vertentes da nutrição estética, aonde a gente olha ou para emagrecer ou para ficar fortinho, né, que seria a hipertrofia, e é mais uma parte mais estética e tal, e são vertentes completamente diferentes. Emagrecimento a gente precisa fazer déficit calórico e hipertrofia a gente precisa fazer aporte calórico. Resumidamente, o que é hipertrofia? É aumento de massa muscular. Simplesmente isso, tá bom? E qual que é a sua vontade? Hipertrofia ou emagrecimento? Não dá para fazer os dois? Não dá, porque são propostas diferentes. São estratégias completamente diferentes,
tá? Primeiro você precisa chegar a um percentual de gordura ideal, então primeiro precisamos passar pelo emagrecimento para depois começarmos um protocolo de hipertrofia, ok? Agora eu vou responder outra pergunta que é da Elaine Coimbra. Elaine que tá sempre participando aqui com a gente. E ela me mandou assim: na montagem para um prato saudável e eu quiser substituir o feijão, pelo que eu posso substituir? Então vamos lá, o feijão é o quê? O feijão é uma leguminosa. E quais seriam as leguminosas? A gente pode substituir o feijão então por ervilha, lentilha, grão de bico. Seriam basicamente essas opções. Eu atendo alguns pacientes no consultório que na hora que eu coloco lá no prato, porque eu trabalho com comida de verdade, eu não invento moda não. Então é comida mesmo, arroz, feijão, carninha, salada, legume, é assim que eu trabalho, tá? Não tem nenhum mistério no meu trabalho não. E aí, às vezes a pessoa fala comigo assim, na hora que eu chego na parte da leguminosa, eu falo, ó, agora nós vamos colocar a sua proteína vegetal, sua leguminosa. O que é que a gente pode colocar aqui? Eu posso colocar uma concha de feijão? A pessoa, não gosto de feijão. Tem gente que tem uma certa restrição, porque fala que ele pode dar gases e tudo mais. E aí, a ideia que eu tô é de fazer a troca então. Já que você não gosta e não tá adepta ao feijão, você pode consumir então uma lentilha, pode consumir ervilha. Aí você pode colocar essa lentilha ou essa ervilha no meio da sua salada e tá tudo certo. O que não é legal é você eliminar da sua vida leguminosa, tá bom? Muita gente tem a impressão que feijão é carboidrato. Aí fala comigo assim, Nutri, eu tirei o arroz e feijão. Sendo que é um erro, né? Gravíssimo. Arroz e feijão são alimentos que se complementam. E além disso, o feijão ele é leguminosa, é proteína vegetal. Então não tem carboidrato, não é isso que eu tô falando. O que eu tô te falando é que o feijão não é um alimento denominado rico em carboidrato. Ele tem carboidratos, sim, mas é uma ótima opção, tá? Além disso, leguminosas, uma ideia muito bacana de aumentar a ingestão de leguminosas, de proteína vegetal, é vocês fazerem caldo. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Belo Horizonte começou a fazer um friozinho e a gente já consegue fazer alguns caldos. Você pode fazer um caldo de lentilha, uma sopa de lentilha, caldo de feijão, que eu amo, tudo de bom, tá bom? São opções aí, tá bom? Então, para trocar, Elaine, você pode trocar por ervilha, por grão de bico, por lentilha, tá bom? Pode fazer essas trocas. Mais uma diquinha. A respeito dos gases que o feijão provoca, o que vocês podem fazer para estar diminuindo isso é colocar o feijão de molho. Tanto o feijão, quanto a lentilha ou quanto a ervilha, tá bom? Deixa de molho um dia antes de colocar para cozinhar. Deixa ele de molho no mínimo por 12 horas, você vai ver que ele vai soltar umas bolinhas ali. Essas bolinhas seriam os gases, esse mal-estar que ele te provoca se você consome ele sem deixar ele de molho, tá? Então faça isso que aí fica tudo certo, ok? Estão me perguntando aqui a respeito de jejum intermitente. Então, o jejum intermitente é um assunto, assim ó, para mais de metro. É muita coisa que a gente tem para falar. Como muitas pessoas me pediram a respeito sobre o jejum, eu decidi na quinta-feira fazer uma live só falando de jejum. Então, se alguém que tá ouvindo aqui, agora no ao vivo ou no gravado, tem a intenção de começar o jejum, conhecer um pouco sobre o jejum, vem pra live quinta-feira às 21 horas que eu falarei tudo sobre o jejum, todos os protocolos de horário, quais as opções, qual que é a melhor opção, que hora que você tem que começar, qual que é o ideal, a janela aberta de alimentação, janela fechada, sem alimentação, o que você pode consumir durante o jejum. Então assim, tem muita coisa pra falar. Como tem muita coisa pra falar, eu levaria hoje a live inteira, que é uma live pra pergunta, né? Eu ia ficar só nessa pergunta. Então eu decidi na quinta-feira fazer. Então quem tiver um interesse,
saber a respeito do jejum intermitente, eu aguardo vocês na quinta-feira, 21 e 21, tá bom? Se você se você não conseguir tá na live, sempre tô deixando salvo nos stories por 24 horas e no outro dia eu posto no feed. Então não tem como perder. Então se você tem alguma dúvida, pode me mandar que eu vou responder, tá? Deixa nos comentários no vídeo aqui, quem tá assistindo no gravado, ou na caixinha de pergunta. Sempre tem caixinha de pergunta no stories. Pode procurar lá e deixa sua dúvida lá que eu seleciono as melhores para estar respondendo aqui, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Aline, minha xará, e ela perguntou assim: boa noite, gostaria de saber de opções de café da manhã saudável, com variedade, para realmente eu me sentir saciada e não ficar sentindo fome compulsivamente antes do intervalo de uma alimentação para outra, porque eu sei que o correto é de 3 em 3 horas. Então, vamos por partes, Aline. Provavelmente, pelo que você me falou aqui, você deve estar querendo emagrecimento, né? E aí tem essa regra de 3 horas. Cada 3 horas você tem que comer. A verdade é o seguinte, você tem que conhecer a sua fome. Você tem que se conhecer, tá? Essa é a primeira coisa. Porque a gente cresceu tendo que comer sem nem estar com fome. Pensa aí quantas vezes que você já passou por isso e quantas vezes que você não faz isso com seu filho, com o seu sobrinho, com alguém que está ainda crescendo, desenvolvendo hábitos. O que você faz? A criança, por exemplo, acabou de acordar, tá indo pra escola, ela não tá com fome. Aí ela fala com você assim, eu não tô com fome, mãe. Não tô com fome, tia. Eu tenho 2 sobrinhos, né? E tem hora que eu vou oferecer algo pra eles, eu não tô com fome, tia. E aí, não tá com fome, não come. Entendeu? Não tá com fome, não come. Não força. Não faça isso de jeito nenhum. Isso não é bacana, isso não é legal. Agora, o que é pior ainda é falar comigo assim, não tá com fome, por exemplo, de um prato de comida, não quer almoçar. Mas se for pra comer algo que não é saudável, algo rico em açúcar, em farinha branca, é igual. Aí quer. Aí também já não é legal. O que eu quero explicar é o seguinte, a regra de comer de 3 em 3 horas é você, a cada momento do dia, você oferecer pro seu corpo nutrientes e não passar por nenhum período aonde o seu cérebro entenda que você tá passando por necessidade. Por isso tem-se isso, come de 3 em 3 horas. Portanto, se eu tenho que comer de 3 em 3 horas e o jejum intermitente dá certo, então ele teria que dar errado. Então uma coisa não bate com a outra. Se eu tenho que comer a cada 3 horas e o jejum intermitente é um protocolo de emagrecimento que dá certo, não fecha. Concorda comigo? Então assim, quem é atendido por mim, quem já fez o curso do Desafio 21 Dias, quem já participou de algum grupo meu, quem é meu paciente consultório, sabe. Eu sempre deixo claro o quê? Que a gente só come quando a gente tá com fome. É igual sono. Se você espera ter sono pra você dormir, espere ter fome pra você comer. Ok? E aí é extremamente importante que você saiba diferenciar essa fome. Tem 2 tipos de fomes, mas assim, tem várias fomes, mas 2 mais específicos. A fisiológica e a emocional. Eu venho falando disso já tem uma semana. Se vocês entrarem lá no feed, eu acabei de postar uma tabela diferenciando fome fisiológica de fome emocional. Então, se você ficar presa nisso, que tem que ser de 3 horas, você vai acabar comendo, principalmente sem estar com fome. Isso não é legal, tá? Se você está num protocolo de emagrecimento, você irá comer quando tem fome. Aline, mas eu acordo, não tenho fome, eu só vou ter fome na hora do almoço, aí eu almoço e depois eu só tenho fome na janta. Ok, qual o problema que não tem nisso? Se nessas 2 refeições você tiver ali um aporte de nutrientes legais, não tem problema nenhum, tá? Então não necessariamente você precisa comer de 3 horas, tá ok?
Voltando para o começo da pergunta, ela me perguntou a respeito de um café da manhã saudável. Um café da manhã que ela irá ficar saciada. Eu já falei outras vezes aqui e vou repetir para vocês que uma refeição, para ela ser feita e você ficar saciado e nutritivo, ela precisa ter 3 coisas especificamente, que é gordura boa, fibra e proteína, tá bom? Se tiver esses 3, sucesso. Você consegue demorar um pouco mais para chegar na sua próxima refeição, porque ela aumenta a sua saciedade, e isso é ótimo, principalmente no processo de emagrecimento, e porque você fica saciado, você não sente fome, você não vai sofrer, você não vai chegar na próxima refeição morrendo de fome, tá? Vai chegar igual uma capivara raivosa, isso não vai acontecer, ok? Eu brinco que quando a gente vai segurando a fome, é o mesmo que uma pessoa bêbada, na balada, que perde o critério. Aí você tá na balada, bêbado, e aí todo mundo que se olha é lindo. E aí seu amigo chega pra você e fala, cara, fica com essa mina não. Ou então a amiga fala assim, amiga, esse cara é feio, sai fora. Não, você vai arrepender depois. Mas você tá tão bêbada, você tá tão, no caso, você pode estar tão bêbado de fome que você perde o critério completamente. Então você chega em casa com tanta fome que aí você não pensa mais se quer saudável, se quer não é saudável. Você não lembra desses 3 alimentos que eu acabei de falar. Você só quer comer. Seu corpo precisa que você consuma alguma coisa. E instintivamente, ele acaba pedindo para você consumir o quê? Um alimento com alto índice glicêmico. E quais que são os alimentos com alto índice glicêmico? Alimentos ricos em açúcares e farinha branca. Então, não deixe isso acontecer. Por isso que a gente pede comer de 3 em 3 horas. Mas se você sente fome de 5 em 5 horas, de 6 em 6 horas, de 7 em 7 horas, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Só se conheça e conheça verdadeiramente, sabe identificar se aquela fominha que tá aparecendo ali, se é fome ou se não é fogo, ó. Tá bom? Porque muitas vezes é. Você quer ver um exemplo disso? Fala comigo se nunca aconteceu com você. Você tá em casa e aí você levanta, vai na cozinha, abre a geladeira, aí olha pra geladeira o que tem na geladeira, aí fecha a geladeira, aí comenta com quem tá na sua casa, com a mãe, com o pai, ou com o namorado, com o esposo. Não, meu bem, querendo comer um negócio, mas não sei o que é. Ou então fala assim, ó, mas não tem aqui em casa. A gente nem sabe o que quer comer. Isso é uma fome emocional, psicológica, completamente, tá? É uma fome ligada a sentimento. Pode ser simplesmente um sentimento de tédio. Você tá ali à toa, sem fazer nada. Então você pode acabar se entregando ali pra comer qualquer coisa que você quer mudar aquilo ali, tá com tédio, tá bom? Então, cuidado que isso pode acontecer. Para isso não acontecer, você irá lembrar dessa diquinha que eu vou te dar, tá bom? Tem que ter 3 ingredientes principais, compostos principais na sua refeição, principalmente no café da manhã. Porque aí você faz esse café da manhã, você fica tão saciada, mas tão saciada, que você nem tem lanche da manhã, você vai direto pro almoço, tranquilo, tá bom? Sucesso! E aí, quais que são os 3 componentes que tem que ter no seu café da manhã pra você ficar saciada? Gordura boa, fibra e proteína. Vamos a alguns exemplos para facilitar a sua vida? Você fala, ah, tá, beleza, você falou, mas aí, então vamos lá. Primeiro exemplo dele, perfeito, com ovo, claro. Você pode colocar ovinho feito no azeite, coloca um pouquinho de azeite, coloca o ovinho, então, ó, gordura boa, azeite, ovo, proteína e gordura boa também. E aí falta o quê? Fibra. Joga uma chia ali por cima, joga uma linhaça, um tiquinho de aveia, tá bom? Você pode fazer um pãozinho de frigideira, bate ali um ovinho com aveia e um pouquinho de banana,
Faz uma panquequinha. Sucesso. Total. Ah, Aline, mas vai ficar doce, eu vou colocar com azeite. Coloca com óleo de coco. Na minha casa, eu utilizo 2 tipos de gordura para fazer minhas preparações. Óleo de coco e azeite. Azeite eu uso para tudo que eu vou fazer salgado. E óleo de coco eu uso para tudo que eu vou fazer doce. Tá bom? Uma opção. Aline, mas não gosto de ovo, tem alergia, não gosto. Outra opção, tá bom? Outra opção. Iogurte integral, castanha e chia, aveia, semente de girassol, tá bom? Então a gente colocou o quê? Um iogurte, proteína boa, castanha, mix de castanhas, mix de oleaginosas. Não tem castanha, pode ser nozes. Não tem nozes, pode ser minduim, barato, gostoso, gordura boa, tá bom? Mas não é pra encher a cara também não, mas você pode colocar ali um pouquinho que é sucesso, tá bom? E depois coloca um pouquinho de aveia, ou um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça, ou semente de girassol. Tem um mundo de opções. Aline, ainda não tô satisfeito com essas opções que você me deu. Então vamos pensar aqui em outra. Vamos fazer uma vitamina? Bom? Bora fazer uma vitamina? Então tá. Leite, proteína, abacate, gordura boa. E aí você só bate leite com abacate. No finalzinho, por cima assim, você joga uma chia e joga... Ai, gente, eu adoro fazer isso. Aí você joga uma colher de sopa assim, ó, de leite em pó por cima, pra você comer até de colher assim, ó, a vitamina. Fica bom num tanto. Fica bom num tanto. Vocês não acreditam. De verdade. Aline, mas ainda assim, não. A última receita, segura essa. Faz um bolinho de caneca, meu amor. Com whey protein. Então você pega uma caneca aí na sua casa. Anota a receita, mas tem essa receita no feed, tá? E tem ela no YouTube também. Quem não tá seguindo o canal lá no YouTube, entra lá, viu? Tô postando as receitas todas lá. Pega uma canequinha aí. Unta ela, passa a manteiguinha, um azeite, um negocinho lá no fundo, óleo de coco. E ok, aí coloca um ovo, quebra um ovo, coloca lá dentro. Um scoop de whey. Mexe. Então, ó, whey, proteína, ovo, proteína e gordura boa. Coloca aí no meio um tiquinho de gergelim ou um pouquinho de linhaça. Mexe. Coloca um tiquinho de água. Micro-ondas. Pronto, bolinho delicioso, proteico. Ah, pra ele ficar bem gostosinho, bem docinho, quem é formiguinha aqui, coloca meia bananinha madura. Amassa ela, mistura tudo na caneca. Precisa sujar a vasilha também não, pelo amor de Deus. Coloca tudo nessa mesma caneca. Mistura tudo ali, ó. 2 minutinhos. Pronto, delícia. Mas aí você não espera 2 minutos, não. Coloca um minuto, abre com 1 minuto, vê como é que tá. Tá? Vai acompanhando, porque depende muito da potência do micro-ondas. Já aconteceu muito comigo, já confio na receita. Aí coloco lá, o trem lá, que eu vou esperar, pô, explodiu a cozinha. Então, fica de olho, tá? Vai ficando de olho que é melhor, ok? Amores, as perguntas aqui que eu tinha recebido acabaram. Ou é o meu sinal aqui do WhatsApp que cortou porque eu entrei na live. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu vou responder. Se tiver mais alguma, podem mandar que dá tempo de responder. Aqui, ó, a Bruna mandou assim. Arroz preto é melhor do que o arroz branco? Bruninha, é o seguinte. O arroz preto, o arroz integral, o arroz branco, tudo é arroz. O que diferencia? O quanto que ele foi refinado, tá? Então, o arroz branco, ele não passou por muito refinamento. Então, ele ainda tem muito na sua composição ali, o quê? Fibra. Então, por isso que ele é melhor. Lembra que eu falei que um dos compostos que tem que ter aí para uma refeição ser realmente saudável e aumentar a sua saciedade, ela tem que ter proteína, gordura boa e fibra. Então, quando nós nutricionistas passamos para vocês o arroz preto,
o arroz integral é nessa intenção, tá ok? Apesar que eu particularmente, como nutricionista, eu trabalho com uma linha de não causar sofrimento, tá ok? Então, se o paciente fala comigo, ó, detesto arroz integral, detesto arroz branco, ou então minha filha tem dinheiro pra ficar comprando esses trem caro, não. Eu passo arroz branco e introduzo fibra de uma outra forma. Isso pra mim é tranquilo, tá? Eu posso dar pra vocês o meu exemplo. Eu não sou fã de arroz integral. Sou, poxa. Mas eu introduzo fibra na minha alimentação de uma outra forma. Então, não precisa sofrer, tá? Não precisa sofrer. Não gosto de arroz, não? É integral, não? Vamos comer o arroz branco e colocar fibra. Não gosto do pão integral? Vamos comer o pão normal e introduz a fibra de uma outra forma, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Dá tempo ainda para mais uma última perguntinha. Mandem aí, deixa eu ver se alguém tinha mandado aqui. Porque eu vou falando, né, das perguntas e eu vejo que aparece algumas aqui que eu não consigo muitas vezes responder. Então tá, ó, essa foi a live de hoje. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Tá sendo uma delícia pra mim esse encontro aqui toda semana. Eu tô recebendo muito retorno dessa live. Muita gente me mandando mensagem, querendo deixar pergunta, falando que viu a live que foi esclarecedora. Então, se em algum momento você tiver alguma dúvida, tá vendo o vídeo, pintou uma dúvida aqui, deixa aqui nos comentários ou me manda na caixinha lá dos stories, tá bom? Que na próxima terça-feira, 21h21, eu tô aqui de volta para mais um Pergunte pra Nutri. Fique com Deus, boa noite